Graça e paz. Hoje nós estamos vendo mais um estudo bíblico. Esse estudo, dessa vez, nós falamos um pouquinho sobre cansaço e exaustão, baseado em Marcos, capítulo 6, do versículo 46 ao 52. Nós queremos tomar os dois exemplos que Jesus está presente e é narrado pelo evangelista, momentos de tempestades, que o barco dos discípulos e com Jesus, inicialmente nesse texto que nós vemos, Jesus não está, mas Jesus vai até o barco, ele enfrenta a adversidade. Nós queremos olhar para as tempestades como as adversidades presentes em nossas vidas, os momentos que nós nem esperamos e de repente chegam e nos abatem, nos atingem e causam dificuldades. A primeira coisa que nós precisamos entender é que as tempestades, elas sempre fazem parte da vida e nós não vamos viver sem tempestades. Por mais que nós estivermos no caminho do Senhor, por mais que nós trilharmos os caminhos de Deus, nos caminhos de Deus também nós encontraremos tempestades. O próprio Jesus exortou a igreja, exortou a mim e a você, dizendo que neste mundo nós teríamos aflições, nós enfrentaríamos problemas, nós enfrentaríamos dificuldades, e ele nos exorta lá em João 16, versículo 33, dizendo que para nós termos bom ânimo, lembrando que ele mesmo enfrentou dificuldades, enfrentou adversidades e ele venceu o mundo. Sempre encontraremos períodos tempestivos em nossas vidas. Em tempos e tempos nós haveremos de enfrentar, como verdadeiras chuvas de verão, tempestades que virão sobre as nossas vidas. O texto que nós lemos, nesse texto de Mateus 6, ele nos traz um pouquinho o fato que os discípulos eles se afastam de Jesus por ordem de Jesus. Jesus mesmo insiste com eles que ele entre no barco e passe para o outro lado. Há uma insistência de Jesus, está lá no versículo 45. Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante. Nem sempre as tempestades representam nós estarmos distantes da vontade de Deus. É preciso derrubar esse tabu, é preciso derrubar esse mito, que muitas vezes os problemas é porque nós estamos longe da vontade do Senhor. Mesmo na vontade de Deus, mesmo nos caminhos que Deus nos ordenou seguir, nós enfrentaremos dificuldades, nós teremos adversidades. Então podemos estar no caminho do Senhor e mesmo assim seremos atingidos por adversidades. A diferença que existe daquele que está no caminho do Senhor é que Jesus ele sempre está na vontade do Pai e ele com certeza ele está nesse mesmo caminho e nós haveremos de encontrar ele nesse caminho da adversidade, assim como os discípulos lá encontraram Jesus vindo, andando sobre o mar, a ponto até de ficarem com medo, pensando que Jesus era um fantasma, pensando que Jesus era uma assombração. Mas Jesus ele vai ao seu encontro, ele está naquele caminho, ele está naquela trajetória, porque é a trajetória de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos compreender isso. Uma coisa que me chama a atenção no texto é que o texto fala que o vento ele soprava. O texto bíblico ele diz que ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles, diz lá no versículo 48. Então essa dificuldade causada pelo vento muitas vezes nos causa a exaustão e o cansaço. Muito tempo de dor, muito tempo de sofrimento, muito tempo de dificuldades, muito tempo, seja de uma enfermidade, seja do que for, como por exemplo, muito tempo de uma pandemia, como nós estamos enfrentando, ela causa-nos um cansaço insuportável. E esse cansaço ele depende da experiência, da vivência, da força interior que cada um vai encontrar, alguns mais, outros menos. Assim como o atleta muitas vezes consegue percorrer grandes distâncias, mas mesmo o atleta em grandes distâncias, ele vai sentir o cansaço e a exaustão em determinados momentos. Em alguns momentos nós vamos sentir mesmo esse cansaço em nossa alma, porque as feridas muitas vezes elas começam a se construir, a estarem presentes. As lesões numa longa caminhada deixam de ser não só somente nos nossos músculos, mas elas passam mais íntimo do nosso ser, a nossa alma, o nosso sentimento, e se tornam preocupações, surgem sentimentos, e muitas vezes esses sentimentos não são mais aquele sentimento de esperança, é a certeza que Deus está à frente, que Deus nos conduz, e muitas vezes vai bater em nosso coração o medo, a incerteza, a ansiedade, todas essas coisas podem abater o nosso coração. E mesmo assim, Deus realizando proezas ao nosso meio, ao nosso redor, muitas vezes nós não vamos compreender o que Deus está fazendo.
E muitas vezes o que Deus faz, ou simplesmente a manifestação da presença de Deus, isso vai nos trazer medo, isso vai nos gerar, de certa forma, um incômodo, porque nós não sabemos o que. Os discípulos, quando viram Jesus naquele cansaço, naquele vento que era contrário, eles pensaram que era um fantasma. Mas é interessante observar que Jesus, mesmo assim, ele vai até os discípulos, ele fala com os discípulos, ele acalma os discípulos, e ele diz simplesmente: coragem, sou eu, não tenham medo. Nós precisamos ter a certeza que nessas dificuldades, nessas adversidades, Jesus ele vai estar sempre conosco, e mesmo reconhecendo muitas vezes esse sentimento aparente de falta de fé, é Jesus mesmo que vai renovar a nossa fé. E nós vamos lembrar a cada dia, a cada momento, que a trajetória que nós estamos caminhando, ele sempre se fará presente. Seja qual for a dificuldade que você está passando, ou que você ainda enfrentará, porque tempestades ainda virão sobre as nossas vidas. Enquanto estivermos no mundo, nós haveremos de passar por aflição. Lembre sempre que Jesus, ele continua ao nosso lado, e ele é bom em todas as coisas. E quando nos faltar força, ele estará conosco para nos dar a força que nós precisamos. Que Deus possa lhe abençoar e fazer refletir nesse momento de tempestades mundiais que nós estamos passando, como também em muitas pessoais. Que Deus possa te dar força e fazer acalmar o teu mar tempestivo.